Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. Nessas próximas alachot, que a gente está tratando principalmente de Tolaim, que é basicamente o último assunto desse nosso capítulo, fora a última alachá, a gente vai estudar de uma forma um pouquinho diferente. A gente não vai seguir o texto do Kitzur Shulchan Aruch, a gente vai seguir os assuntos que ele traz, porque as alachot de Tolaim, as alachot ligadas a vermes encontradas em verduras, em legumes, em frutas, elas vão mudando muito de acordo com a época e com o lugar. Por isso, muitas alachot que o Kitzur Shulchan Aruch traz, por exemplo, eram alachot que eram válidas, relevantes na época dele. Hoje em dia elas são menos válidas. Zotomeret, quer dizer, alachot em geral elas são válidas para todas as gerações, obviamente elas não mudam, a proibição de carne e leite ela é a mesma em todas as gerações, mas com relação a Tolaim, os vermes são proibidos igualmente em todas as gerações, em todos os lugares, mas onde eles se encontram é uma questão física, uma questão da realidade. Então, já que isso muda, a forma de verificar o que precisa verificado vai mudando de lugar para lugar. Então, por exemplo, o Kitzur Shulchan Aruch traz que uma pessoa que ele vai beber água, ele tem que antes passar, ele tem que peneirar essa água, passar num pano fino, para que passe somente a água e os vermes não passem junto. Hoje em dia, a gente não tem problema de Tolaim em água, porque toda água que a gente bebe é ou engarrafada, ou uma água que passou algum certo tipo de tratamento, ou a gente coloca ela num filtro, ou algo do tipo, ela é filtrada, elas não têm bichos. Você vai tomar um copo, você comprou uma água, uma garrafa de água, você vai beber água, não tem que filtrar, não tem que fazer nada, porque ela já foi tratada, ela já não tem a presença desses bichos. Na época do Kitzur Shulchan Aruch, está se tratando de pessoas que tiravam água do poço para beber, ou pegavam água do rio para beber. Então é uma água que está em contato com o mundo natural, está em contato com lugares onde esses bichos podem ser, são reproduzidos. Então lá tinha esse risco. Então quando o Kitzur Shulchan Aruch fala sobre filtrar água, por exemplo, é algo que a gente hoje em dia não precisa, porque nossa água já é filtrada. Então a gente não vai pegar as alachot que aparecem no Kitzur Shulchan Aruch, a gente vai lidar com a alachot que a gente tem hoje em dia. Com relação à verificação de alimentos, quais alimentos precisam ser verificados ou não? Primeiro vamos tratar sobre, de forma geral, quais são os tipos de alimentos que precisam ser verificados, depois a gente fala sobre como verificar eles e depois trazer talvez alguns exemplos específicos de como fazer. Podemos dividir os alimentos a serem verificados em 3 categorias. Tem alimentos que não tem como verificar, é impossível de comer ele, porque não dá para verificar ele completamente. Por exemplo, tem alimentos que, na prática, tem bichos e não tem como verificar. Couve-flor e brócolis, por exemplo. Couve-flor e brócolis, os bichinhos, eles ficam dentro ali das plantinhas, nos buraquinhos. Não tem como se abrir todas as plantinhas, todos os buraquinhos do couve-flor e tirar os bichos de lá. Então, são coisas que, na prática, não tem como verificar. Eles são alimentos que eles são bichados, eles têm sempre bichinhos, e não tem como, na prática, verificar e tirar todos os bichinhos dele. Tem outros alimentos que muitas vezes eles são bichados, eles têm bichos, como repolho ou figo, e na teoria dá realmente para você tirar. Se você abrir um figo e tentar tirar todos os bichos, talvez você vai até conseguir, mas nem sempre você vai conseguir tirar todos. Então, por exemplo, o Maharshal, o Taz traz essa opinião, um dos últimos, na época da mudança dos Rishonim para Haronim, o Maharshal, ele fala o seguinte, olha, ele decidiu, depois de certa vez, como ele conta, que ele vai parar de comer cogumelos secos. O que aconteceu? Uma vez ele comprou cogumelos secos para comer em casa, ele sabia que tinha bichos, então ele sentou, pegou o cogumelo, verificou, tirou os bichinhos, tirou tudo que ele achou e colocou para cozinhar, certo? Assim que se faz, você tirou os bichos, depois você pega para cozinhar. Depois que ele cozinhou, foi sentar para comer, serviu no prato, olhou que tinha os cogumelos no prato e viu bichos. Mesmo que ele tinha verificado cogumelo, tirado tudo que ele achou, depois de cozinhar ele achou mais. E não só isso, não só no prato, mas na panela onde tinham cozinhado, lá ele também viu que tinha. Então ele percebeu que não tem o que fazer, que por mais esforço que a pessoa faça, por mais detalhado que a pessoa seja, tem situações em que realmente você não vai conseguir tirar tudo até o fim. Então ele decidiu parar de comer cogumelos secos. Então temos tipos de frutas, tipos de legumes, comidas como couve-flor, brócolis, repolho, figo e outros que não tem como verificar. Ou na prática não dá para verificar, ou são tantos bichos que é praticamente impossível a pessoa tirar tudo. Logo a gente, o que eu faço? Eu adoro brócolis, minhas crianças adoram brócolis. O que eu faço? Como a gente faz para comer? Tem soluções, tem jeitos de fazer isso, mas antes vamos conhecer as 3 categorias.
O segundo tipo de categoria são alimentos que às vezes têm bicho. Não sempre, mas às vezes tem. O que a gente chamou na aula passada de miut amatsui. É a minoria, mas é comum. Por exemplo, você tem o arroz, feijão, farinha. São tipos de alimentos que às vezes tem bicho, às vezes tem não. Você pode pegar um saco de arroz, comprar um saco de arroz, verificar ele, depois a gente vê como verifica, o que você está procurando exatamente, verificar ele, às vezes você vai achar bicho, às vezes você não vai achar bicho, depende muito também do tipo de arroz que você comprou, qual é a fonte dele, de onde ele veio, alguns têm mais, alguns têm menos, e etc. Outro tipo de alimento, essa terceira categoria, são alimentos que a priori não precisam ser verificados. Tem certos tipos de alimentos que neles não tem bichos, neles não temos problemas de tolaim. Nunca teve, ninguém nunca viu, e neles realmente não tem problema. Por exemplo, melancia, açúcar, maçã, embora tenha a história da minhoca na maçã, maçãs em geral não tem nenhum problema de tolaíma. Não sei se você veja realmente um buraquinho na maçã, de forma geral, você pode pegar a maçã e comer sem problema nenhum. Você pode só simplesmente limpar ela para tirar tudo que tenha de sujeira em volta, pegar e comer sem problema nenhum. Não precisa verificar. Esses alimentos, como melancia, açúcar, maçã, coisas que geralmente não tem bichinhos, caso a pessoa encontre três bichos, aí ele precisa realmente verificar todo o alimento ou todo o pacote. Então, alguém que comprou uma melancia, por exemplo, e de repente na melancia você achou um bichinho, pega ele e joga fora. Achou um segundo, joga fora. O terceiro bichinho que você achou na melancia, já que 3 vezes isso apareceu, isso te obriga a verificar. Mas, de forma geral, não precisaria verificar esse tipo de alimento, a não ser que ele tenha realmente algum sinal. Tem listas em livros, o rabino mais famoso hoje em dia que fala sobre Tolaim é o Rav Vaya, Rav Moshe Vaya, é um rabino aqui em Israel, ele por acaso é brasileiro, ele tem um livro, é uma sidra de livros, tem 3 livros sobre exatamente cada tipo de fruta, cada tipo de legume, cada tipo de verdura, o que verificar, o que você está procurando, como fazer isso. Exatamente, a gente vai pegar alguns exemplos talvez mais comuns, mas ele fala exatamente como verificar cada um deles. Então, o que fazer? O que eu faço? Temos essas 3 categorias, certo? Alimentos que não tem o que fazer, não tem como verificar. Alimentos que às vezes tem bicho, eu posso verificar e conseguir comer. E alimentos que, Bichlal, não precisam, não tem necessidade nenhuma de verificar. Agora, como evitar tolaim já de cara? Antes de aprender a verificar, certo? Mas como eu faço para evitar e Bichlal, para na minha casa não precisar nem procurar, procurar tolaim, sem, obviamente, abrir mão de alimentos. Brócoli, couve-flor, gosto muito, minhas crianças adoram. O que eu faço nessa situação? Então, aqui em Israel a gente tem uma organização, não exatamente uma organização, uma empresa chamada Hassalat. Essa empresa Hassalat, ela faz produtos especiais, ela tem uma produção especial de frutas, verduras e legumes em que não tem bichos. Elas são frutas, verduras e legumes que elas não tem nenhum bichinho. Como eles fazem isso? Então eles têm uma produção especial, eles tomam um cuidado especial desde o momento em que plantam as sementes até o momento da colheita, o empacotamento desses legumes e verduras, para evitar com que nenhum bicho apareça. Então, por exemplo, eles fazem lá adbará, obviamente, eles colocam todos os produtos químicos necessários para matar qualquer bicho que apareça. Eles têm estufas que são fechadas, completamente fechadas de todos os lados. Então nenhum bichinho consegue entrar voando, nem por dentro da terra, por nada disso. E nessas estufas eles também colocam produtos químicos para evitar que bichos entrem. Qualquer bicho que chegar lá perto, ele já vai morrer antes de chegar nos alimentos. Para entrar na estufa tem portas duplas. Então você abre uma porta, a porta que está atrás de você fecha e depois a porta da frente abre para verificar que nenhum bichinho entrou, nenhuma mosca entrou voando, não vai colocar ovos nos alimentos que estão lá e etc. Ou seja, eles tomam muito cuidado para que a priori nenhum bicho consiga chegar nas frutas. Depois disso, na hora que eles vão fazer a colheita e vão comercializar e vender a produção deles, eles verificam, eles pegam alguns exemplos, pegam alguns de cada tipo, fazem verificações em microscópio para ver que realmente não tem nada, que ele está completamente limpo. A gente viu que não precisa verificar com microscópio, certo? Um bicho que só é visível com microscópio não é proibido, mas eles usam o microscópio para ter certeza absoluta que não tem nada lá, que não tem nenhum bichinho, que não tem absolutamente nada. Se está limpo, toda a colheita é comercializada.
Outros produtos que não são vendidos pela Hassalat, por exemplo, você tem o arroz. Arroz existe aqui em Israel, você pode ver no supermercado, tem arroz a vácuo. Um arroz que ele vem no vácuo é um arroz que já foi verificado, colocam no vácuo para não ter a chance de realmente, mesmo depois de produzido, nada se reproduzir lá e não ter mais nenhum bicho. Você tem farinha peneirada que é vendida, ela já é vendida peneirada. Obviamente depois a gente fala sobre farinha, que depois que você abre o pacote e usa a farinha, se não usar o pacote inteiro, existe o risco de se produzirem dentro da farinha outros bichinhos que não estavam lá até agora. O que fazer com a farinha a gente vê quando fala dela especificamente. E com relação a brócolis, couve-flor também, você tem produções específicas que são produções sem harakim, sem bichinhos. O brócolis geralmente ele é vendido congelado, é um brócolis congelado que foi produzido do mesmo jeito que esses legumes, e legumes e verduras, ele já vem sem bichos. Então, basicamente, a grande maioria dos alimentos dá para encontrar alimentos que já vêm sem tolaim. Ou seja, não preciso nem verificar. Mesmo o arroz que é verificável, a farinha que é verificável, é possível comprar ele já verificado e aí você não tem risco, certo? Essa é uma forma. Mas na continuação a gente vê sobre verificação. Eu não comprei verificado. Agora eu comprei um arroz normal, farinha normal, preciso verificar. Como eu faço isso exatamente? Bezat Hashem, na continuação.